Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Laura do Calculando e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre funções. Então esse é o vídeo de funções parte 3. Então bom, a gente vai começar aqui falando sobre combinação de funções. Então a combinação de funções são as operações que a gente pode fazer com função. A soma, subtração, multiplicação e divisão. Então sejam f e g funções com domínio AB. Então, as combinações das funções são definidas como mostrado abaixo. F mais g de x é igual a f de x mais g de x. E o domínio dessa soma é a intersecção do domínio de cada uma das funções. Então, é a intersecção do domínio de A com o domínio de B. F menos g de x é igual a f de x menos g de x. O domínio segue sendo a intersecção entre do domínio das duas funções. F vezes g de x é igual a f de x vezes g de x. O domínio segue sendo o mesmo. E aqui, f dividido por g de x é igual a f de x dividido por g de x. Aqui, o domínio, ele segue sendo a intersecção entre os domínios das duas funções, porém, a gente tem que ter noção de que o g de x ele tem que ser diferente de zero, porque numa divisão a gente não pode ter o denominador nulo, certo? Aqui tem um exemplo, então, para vocês. Seja f de x a função 1 sobre x menos 2 e g de x a função raiz de x. Encontre as funções f mais g, f menos g, f vezes g e f dividido por g. Então, aqui a gente começa descobrindo quem é o domínio de f e quem é o domínio de g. Aqui em f, a gente tem uma fração. Como eu já disse anteriormente, no denominador a gente não pode ter um valor nulo, então a gente não pode ter um valor que é igual a zero. Então, a gente sabe que esse x menos 2, ele tem que ser diferente de zero. E para que ele seja diferente de zero, a gente passa o menos 2 para cá, ele vem positivo. X tem que ser diferente de 2. Então, o domínio da f são todos os x pertencentes aos reais, tal que o x seja diferente de 2. E o domínio da g, então, a gente tem aqui uma raiz, e a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, são todos os x que são maiores ou iguais a zero, certo? E a intersecção do domínio de f e g é... Então, aqui a gente vai fazer o varalzinho. Faz essa reta que representa f de x, essa representa g, essa vai representar a intersecção. Então, aqui na f, a gente sabe que o x, ele tá aqui o número 2, bolinha aberta no 2, são todos os outros números, menos o 2 que tem bolinha aberta. Na g, aqui está o número 0. O número 0 está incluso, então é bolinha fechada. E todos os maiores do que 0. Agora, se a gente traçar aqui a intersecção, o 0 ele entra de novo. Dos maiores que 0, ele chega aqui até o 2, bolinha aberta. E do 2 vai até o mais infinito. Então, o 0 ele está incluso. O 2, bolinha aberta. União com o 2, bolinha aberta, até o mais infinito, certo? Então, agora a gente vai fazer as operações. F mais g de x é igual a f, que é 1 sobre x menos 2, mais a g, que é a raiz de x. Então, o domínio é esse daqui que a gente já encontrou aqui. F menos g, então vai ser a f menos a g, 1 sobre x menos 2, menos a raiz de x. F vezes g de x, então vai ser a f, que é 1 sobre x menos 2, vezes a g, que é a raiz de x. Então, vai ficar a raiz de x sobre x menos 2. E a f sobre a g vai ficar 1 sobre raiz de x, 1 sobre x menos 2 vezes raiz de x. Aqui o domínio, ele muda porque a gente não pode ter o denominador nulo. Então, a gente já sabe que se aqui for o número 2, a gente vai zerar o denominador. Não pode. Então, o domínio não pode ter incluso nele o número 2. Mas, se aqui nessa raiz a gente tiver o número 0, o denominador ele volta a ser nulo. Então, a gente não pode também ter o x igual a 0.
Então, o domínio são todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja maior que 0 e x seja diferente de 2, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre composição de funções. Então, a composição nada mais é do que, vamos supor que a gente tem uma função, né? A gente tem uma função g de x e uma função f de x. Na g de x, ao invés de a gente fazer uma função em função de x, a gente vai fazer uma função em função de outra função. Então, é o que aconteceu aqui, ó. A g, ela não é de x+, ela é de f de x, certo? E aqui a gente chama ela de h de x. Então, vira uma nova função h de x, que é g de f de x. Ou a gente pode escrever g bolinha f, que significa g composta com f, certo? Aqui a gente vai entender um pouquinho melhor o domínio. Então, a gente tem f, vamos supor que a f seja igual a x mais 2. E a g seja igual a x quadrado. Certo? Então, se eu faço g composta com f, aqui no lugar do x da g vai virar a f. Então, vai ficar a nossa h, ela é igual a x mais 2 ao quadrado, certo? Então, agora a gente vai analisar o domínio. Então, aqui vamos supor que a gente escolhe x como 2. Então, a gente vai ter 2 mais 2 igual a 4. O resultado que a gente achar aqui, a gente substitui aqui na g e a gente vai encontrar a h. Então, 4 ao quadrado, 16. Então, a nossa h de x é igual a 16, certo? Então, aqui a gente tem o número 2, né, que a gente escolheu como exemplo. Ele faz parte do domínio de f, chegando num valor que faz parte do domínio de g, que chega aqui na imagem de g, certo? Então, o domínio de g composta com f está contido ou é igual ao domínio de f, certo? E outra coisa importante a ser notada é que g composta com f é diferente de f composta com g. Agora a gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, sejam as funções reais f e g definidas por f de x igual a x² mais 4x menos 5 e g de x igual a 2x menos 3. Obtenha as leis que definam f composta com g e g composta com f. Então, aqui vamos fazer o primeiro, f composta com g. Então, o que a gente quer? A gente quer o f de g de x. Então, aqui no lugar do x, virou g de x. Então, onde tem x aqui na função, a gente vai substituir por g de x. Então, era x², ficou 2x menos 3 ao quadrado. Mais 4x ficou mais 4 vezes 2x menos 3. E menos 5. Então, aqui a gente vai fatorar, né? O primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. A gente chega aqui em 4x² menos 12x mais 9. Aqui a gente só faz a distributiva. E a gente chega aqui em 8x menos 12 e o menos 5. A gente faz aqui as operações matemáticas, chegando então em 4x² menos 4x menos 8. E agora g é composta com f. Então, a gente quer a g da f de x. Então, no lugar do x da função g, a gente vai substituir pela f de x. Então, aqui era 2 vezes x. Vai ficar 2 vezes x² mais 4x menos 5. E aqui menos 3 sozinho, porque ele não é acompanhado de x. Faz a distributiva e a gente chega aqui em 2x² mais 8x menos 13. Aqui a gente confirma que f composta com g é diferente de g composta com f. A nossa f composta com g deu 4x² menos 4x menos 8. E a g composta com f deu 2x² mais 8x menos 13. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre funções inversas. Então, a gente denomina, né, a gente chama a função inversa de f elevado a menos 1. Então, para que f ela possua uma função inversa, a f ela deve ser bijetora, ou seja, ela deve ser injetora e sobrejetora. Eu vou falar um pouquinho por cima aqui para vocês o que é uma função injetora e uma função sobrejetora,
Mas aqui na descrição tem um PDF completo da aula para vocês e lá tem uma explicação certinha de o que é injetora e o que é sobrejetora. Então, uma função sobrejetora nada mais é do que uma função onde todos os pontos do contradomínio são imagens da função. Então, para todo y, possui um x correspondente. E ela é injetora se, por exemplo, eu tenho apenas um número chegando em um outro. Se eu tenho dois números chegando aqui no mesmo, essa função ela não é injetora. Tem um teste que a gente chama de o teste da reta horizontal, que ele serve para a gente verificar se ela é injetora ou não. Aqui eu peguei como exemplo a função x². A gente traça a reta horizontal. Se ela cruza dois ou mais pontos, ela não é injetora. Se ela cruza só um, ela é injetora. Aqui a função x², a gente percebe que ela não é injetora, certo? Aqui, então, a gente vê que o domínio da função inversa é a imagem da função e a imagem da função inversa é o domínio da função. Então, se o domínio da nossa função for 1 e 2 e a imagem 3 e 4, o domínio da inversa vai ser 3 e 4 e a imagem vai ser 1 e 2, certo? Então, aqui a gente tem essa propriedade. Se a gente fizer a inversa composta com a função, a gente chega apenas em x, é como se elas se anulassem. O mesmo serve para função composta com a inversa, também se anula e a gente chega apenas no que está aqui dentro, que no nosso caso é x, certo? Então, como que a gente encontra essa função inversa? O primeiro passo, normalmente, é a gente verificar se a função é bijetora ou não. Caso a função seja, a gente segue fazendo esses passos aqui que eu já vou explicar para vocês. Aqui no nosso exemplo, no enunciado, ele já afirma para a gente que a função é bijetora. Então, a gente começa primeiro escrevendo a função f de x com y. Então, no lugar de f de x, a gente substitui y. Então, era f de x igual a 3x menos 2 e ficou y igual a 3x menos 2. Agora, a gente tem que isolar o x. Então, a gente coloca ele em evidência. Então, primeiro a gente passa esse menos 2 para cá, ele passa somando, então vai ficar y mais 2. E esse 3 que sobrou aqui com o x, ele passa dividindo. Então, o x ele é igual a y mais 2 sobre 3. Agora, a gente troca. Então, tudo que é x vira y e tudo que é y vira x. Então, aqui a gente tinha x, virou y. Aqui a gente tinha y, virou x. Então, a função inversa, a f elevado a menos 1 de x, é igual a x mais 2 sobre 3, certo? Então, o gráfico agora da função inversa, como que a gente encontra, né? Então, a gente tem aqui em roxinho o gráfico da função. Para encontrar o gráfico da função inversa, a gente traça a reta y igual a x e imagina que ela é um espelho. Então, ela reflete o gráfico da nossa função. Então, o gráfico da função estava aqui, a gente colocou a reta aqui, que é o espelho, e ele refletiu para cá. Certo, pessoal? É isso. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda pra gente no Insta ou comenta aqui no nosso vídeo do YouTube. Não esqueçam que aqui na descrição do vídeo tem um PDF completo da aula para vocês e também o link para vocês nos seguirem no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!